Amém. Boa noite. Toda Andressa é fera, né? Quem já ouviu falar do testemunho de Andressa Baragoni? Já ouviram? Tem no YouTube uma jovenzinha que aos 12 anos já tinha levado 100 pessoas ao batismo. E aí você me lembrou muito ela. Viu? O único risco de ser missionário, sabe qual que é? De Deus te arrebatar rapidinho. Morrer logo. A gente fica pensando, né? Quantos missionários morrem no campo? Nós rogamos para que tenha obreiros, mas todos aqueles que andam perto do Senhor correm esse risco de ir embora cedo, porque Deus o toma para si. Não é a perseguição, não é a doença, não é nada além da vontade de Deus que nos leva. Amém? Meu nome é Ronaldo Moisés Leão, mas a turma já falou que eu virei gatinho, né, Nívia? Já amancei, já fui mais brabo, já tive o apelido de João Batista, raça de víboras. Então, irmãos, eu hoje congrego na 8ª Presbiteriana, mas me converti, o Senhor me converteu, me chamou em setembro de 2000, nasci num lar cristão. Meu pai era ateu, mas a minha mãe evangélica. Eu fui batizado na igreja católica e apresentado na igreja evangélica. Aos 8 anos de idade, em 1978, eu já falava que eu não ia casar para morar de aluguel. Os meninos de 8 anos de idade hoje, né, não pensa nada. Eu já trabalhava. Aos 10 anos de idade eu já colocava dinheiro dentro de casa. Só que o mau testemunho me fez desacreditar do evangelho. Aos 15 anos eu achava que eu já era homem. Aos 19 morava sozinho. Aos 30 cheguei ateu de tudo e de todos. Só acreditava em mim. Contudo, caí de uma moto no dia 7 de setembro de 2000, na Avenida Barão Homem de Melo. Fraturei a espinha da tíbia, que é o tendão que faz a nossa perna dobrar. Fui socorrido ao Hospital Veracruz. Não limparam direito o meu joelho, para a glória de Deus. Na segunda-feira fui no Hospital Belo Horizonte. Uma junta de 5 médicos deu o diagnóstico que eu deveria fazer uma cirurgia, colocar uma dobradiça. O doutor Hernani, chefe de cirurgia, chegou, olhou, confirmou. Contudo, a minha perna estava muito infeccionada e se eu fizesse a cirurgia, uma grande possibilidade de amputar a minha perna. Voltei para a casa da minha irmã para poder estar durante a semana fazendo curativos até a perna desinfeccionar. Só que nessa semana, minha irmã evangélica foi batizada aos 7 anos de idade, teve também seus momentos difíceis devido aos problemas na igreja que nós vivemos. E aí, nessa semana eu fiz um desafio a Deus. Falei com Deus assim, ó, se você existe e a Bíblia é a verdade, cura minha perna que eu vou para a igreja te servir. O pastor orou por mim, voltei no médico, briguei com ele para tirar um outro raio-x, porque ele colocou o meu raio-x lá, estava quebrado, já tinham comprado tudo, e eu falei com ele, tira outro raio-x. E a hora que eu fui com o pedido, falei assim, quero ver se você tem poder mesmo. E quando eu voltei com esse segundo raio-x, o médico colocou lá, a minha perna não estava quebrada mais. Primeira coisa que eu falei, eu estou enrolado. Estou enrolado. Ele gritou, o que você fez aí? Você benzeu? Eu de longe, lá na recepção, já gritei, não, foi Jesus, mas eu não sabia nem João 3,16 mais. E voltei para casa meio atônico. No outro dia, eu fui orar. Coisa que poucos cristãos estão fazendo hoje. Eu falei, bom, Deus existe, a Bíblia é verdade, o jeito de falar com Ele é em oração. E eu virei para o lado, a perna ainda inchada, doendo, e eu falei com Ele assim, Deus, e nesse momento, Hebreus se cumpriu, eu entrei na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus Cristo.
Se cumpriu também a palavra que fala que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. Eu me senti o pior dos homens. Senti que eu estava todo sujo. Sabe aquela água de esgoto que a moto passa, o carro passa e joga em você, e você tem nojo de encostar em você? Mas também, ao mesmo tempo, ali eu entendi que eu merecia o inferno, que eu era pecador. Mas numa fração de segundos também se cumpriu a palavra que fala da justiça de Deus. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que você é pecador, que você está condenado, merece o inferno, mas que Jesus morreu por você. E quando eu senti o amor de Deus, o quanto Ele sofreu por mim na cruz do Calvário, o quanto Ele me amava, naquele momento, eu acredito que também se cumpriu a palavra, que é: eu nasci de novo. E a partir dali a minha vida começou com o Senhor. Isso vai fazer agora, no dia 17 de setembro, 24 anos. Comecei a mexer com o evangelismo de uma forma ministerial, como entendemos, no ano de 2003. Mas eu não escutei nenhum chamado. Eu vi uma necessidade. E até se alguém já pregou sobre o chamado de Isaías, você risca isso da sua Bíblia, que Isaías nunca foi chamado. Isaías viu uma necessidade e disse: eis-me aqui, sou um pecador, e eu continuo sendo, não me sinto capaz de nada. Em 2006, diante de algumas situações, tirei 3 meses de oração, jejum, leitura da palavra, e tivemos um direcionamento de iniciar um grupo interdenominacional chamado Missão Kadosh, com o objetivo de mobilização da igreja para locais menos evangelizados. Minas Gerais tinha 283 municípios dos seus 853. Depois fui para o Sertão, em 2006 já com o Tio Pedro, para trabalhar no interior da Paraíba. Conheci um pouco ali, incentivado pela esposa dele, a Regiane. Iniciei um trabalho independente numa área acima, onde não tinha ninguém trabalhando da Paraíba. Começamos pela uma cidade chamada Carrapateira, que era 0% de cristãos evangélicos. Passamos por muitas dessas questões que a Andressa fala. O campo missionário precisa de muita oração. Eu e minha esposa já passamos também por voodoos, por situações complicadas. Gostaria de apresentar nesse momento. Aí iniciamos a Missão Kadosh. Tem 2 líderes da missão comigo. Lucas é casado, fica de pé. Lucas, o Everton está lá atrás. Quero apresentar um casal que está comigo também há 17 anos, Nive e Arles, se coloque de pé, por favor. Casal aí. Bruno esteve conosco agora no Sertão, fica de pé. Leonardo teve também, começou a iniciar trabalho conosco agora no Carnaval. E o nosso novo evangelista, fica de pé aí, Rafão, jovem, conosco aí, também teve agora lá no Sertão, no mesmo período que os irmãos estavam lá. Então, a Missão Kadosh, o que é a Missão Kadosh? Ela é um grupo, são 6 líderes, minha esposa, Tânia, tem mais o Eliakim, que nós trabalhamos com mobilização da igreja, com viagens missionárias de curto prazo, trabalhamos com despertamento para povos não alcançados. Temos uma parceria com a UEC Brasil, antiga missão Amém, onde encaminhamos alguns jovens para lá. Já temos 2 casais da Missão Kadosh, um está na Índia, que hoje em parceria com a UEC, dando todo esse apoio. Então a Missão Kadosh, ela tem esse foco de ajudar as igrejas nos locais menos evangelizados. Hoje estamos com um projeto de 10 anos em Pernambuco, na cidade com menor índice de cristãos evangélicos, que se chama Carnaubira da Penha. Lá nós temos 94 aldeias, 83% da cidade está em lugares isolados. Então, sem trabalho, algumas aldeias já têm. E também trabalhamos em Mirandiba, onde 83% é quilombola. Tem um número menor de localidades, são apenas 30, onde praticamente também poucas igrejas plantadas ali. E temos já
É um casal também lá em Mirandiba, trabalhando lá, ajudando a igreja local. Trabalhamos com esse despertamento. Aqui em Belo Horizonte, nós trabalhamos com a capacitação de igrejas para o evangelismo local, urbano, e cremos que através desse evangelismo local, urbano, é a sementeira para os povos não alcançados, é a sementeira que vai levantar missionários para o mundo, né? E se você quer que Jesus volte, amém? Você quer? Mateus 24, 14. Não é guerra, irmãos. Não é Covid. Não é Israel matando. Não é querendo matar Israel. Jesus falou assim: este evangelho do reino será pregado a todos os povos, então virá o fim. Guerra, rumores de guerra, fome, peste, tudo isso vai acontecer e são sinais e são oportunidades que a igreja tem de manifestar a graça. Mas nada além da pregação do evangelho a todos os povos é o sinal da vinda de Jesus. Acalme teu coração. Se enganje na obra missionária. Se enganje em levar o evangelho, principalmente aqueles que ainda não ouviram. Esse é o sinal. Não existe outro. E se você quer realmente que Jesus volte, você tem que fazer isso. Caso contrário, você é falácia. Você é engano. É simplesmente da boca para fora. E como a Andressa falou, Deus pediu ela, já a sua juventude, Deus já me chamou aos 30 anos de idade. Deus nos pede, irmão. Pede muita coisa. E quem não está apto a tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Ele, não serve para ser discípulo dele, não é missionário, não. É discípulo. Seguidor, todo mundo tem. Só chegar no Instagram. Seguidor, todo mundo tem. Se você abrir hoje um Instagram, o primeiro que você começar a seguir, já começa a te seguir também. Seguidor, todo mundo tem. Discípulo, não. Amém? E eu quero passar um videozinho rapidinho, são 39 segundos. Você passa para nós aí que nós tivemos agora. Vai aparecer um jovem, irmãos, já de início ali, esse jovem, ele é lá do sertão, hoje está na cidade de São João del Rei, tem um chamado missionário, estamos cuidando dele, em parceria com uma igreja, e o que a Andressa falou aqui é um negócio incrível. Eu acredito que a palavra hoje vai confortar o seu coração, e é o nosso desejo também. Olha lá, aquele ali é o Carlinho. Tivemos batismo agora. Isso aí é um vilarejo que, quando o evangelho chegou aí, o Marlindo, que era... ali, ó. Esse aí é filho de um casal da UEC. Agora. Sabe o que as crianças falaram? Que elas estavam construindo a base missionária. Nós fomos no lugar, essa aí, onde estão aí agora, é um lugar onde as crianças não sabiam quem é Jesus. Você acredita nisso? Rapidinho. Nós não vamos, porque eu não quero trabalhar com emoção. Você vê, você fica emocionado. É a palavra que tem que te mover para o evangelho. É a palavra que tem que te mover. É o Espírito Santo que tem que te convencer. Porque você pode sair daqui chorando, comovido, vendo muita coisa. Mas se você não sair daqui convencido pelo Espírito Santo, daquela porta para fora já era. Quando há muitos anos atrás, o Arley, a Nive ali, já caminhava com a gente, e aí nós íamos fazer esses cultos de missões. O pessoal falava assim, traz uma banda, traz um teatro, traz dança. Aí Deus falou assim, Ronaldo, para com isso, o culto de missões está virando um show. Todo mundo chora, pula, mas depois alguém vai? Não. Alguém oferta? Não. O pessoal monta grupo de oração, intercessão? Não. Falei, então para com isso, está virando show. É a palavra, irmãos. É a verdade. Então, nós temos muitas fotos, muitas cenas lindas, comoventes,
Mas nesta noite, eu quero ministrar sobre o seu coração, sobre a igreja completa. E a Andressa vai entender algumas coisas aqui, viu, Andressa? É bênção. Estou maravilhado. Vou falar até como alguns oradores, foi covardia colocar ela para falar alguma coisa aqui antes de mim. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 13. Eu quero falar sobre a igreja completa. Esse é o tema da noite. A igreja completa. Atos 13. Um texto muito conhecido. A partir do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim na Bíblia, na minha versão: havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores: Barnabé, Simeão, cognidado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: separai para mim Saulo e Barnabé, para a obra a qual eu destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Igreja Batista Filho, Senhor, nesta noite, celebrando, Deus, ó Pai, uma conferência missionária em honra ao Senhor, em honra, Senhor, ao nosso Senhor e Salvador, o único Jesus Cristo, a quem nós entregamos a nossa vida e declaramos ser o Senhor da nossa vida, declaramos ser o Cristo, o Filho do Senhor, o Deus vivo, o qual morreu e ressuscitou, está assunto aos céus e voltará, Senhor, a julgar os vivos e mortos. Senhor, ó Deus, fale conosco, ó Espírito Santo. Chame, exorte, oriente, impacte o coração de cada um, Pai. Será apenas uma fala, uma boca, com muitos corações, muitas mentes, muitas experiências, muitas maturidades, muitas ideias, muitos conceitos e preconceitos, Senhor, aqui nesta noite. Mas, ó Tu, Espírito Santo, fale ao coração de cada um da maneira que lhe cabe, da maneira que deseja, porque só Tu tem este poder. Amém. Irmãos, aqui, igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia foi uma igreja fundada a partir da dispensação de Atos 8:1. Até muitos brincam, né? Dentro de uma realidade que, se você não cumprir Atos 1:8, Atos 8:1 vai cumprir na sua vida. Que é, se você não testemunha porque você foi salvo para isso. Qual o objetivo da sua salvação? Não é só ir para o céu, é para testemunhar Jesus. Isto em qualquer lugar, em qualquer momento. E nós treinamos a igreja. Aí a Missão Kadosh traz, muitas das vezes, ferramentas, orientações, para as pessoas aprenderem, porque elas acham que testemunhar Jesus é um grupo seleto de evangelistas. Desconhecimento da questão básica do conceito para o qual nós fomos salvos. Evangelista é uma coisa, testemunhar Jesus é para todos aqueles que foram salvos. Então, em Atos 8, nós vemos a dispersação da igreja ali com a perseguição. Somente os apóstolos, e eu acredito que mais um grupo ali ficou em Jerusalém, mas todos os demais que estavam ali em Atos 2, que ficaram na igreja durante a perseguição, foram dispersos. E fala que eles saíram pregando. Atos 11:19 fala assim: aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreveio por causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia. Atos 11:19. Chifre, Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Barnabé em Antioquia. Quando chegou e viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se e exortava todos a permanecerem fiéis ao Senhor com prontidão de coração. Pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso, de Saulo, de lá, encontrando, conduziu a Antioquia. Durante um ano inteiro, conviveram naquela cidade, ensinaram numerosa multidão. Foi em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. Então, aqui dá um relato sobre a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia é fundada a partir do movimento missionário do ID impositivo de Deus. Se você não sabia, tem o ID voluntário e o ID involuntário. Quando você estuda a história, você vê Deus na história, missões na história. Você vai ver Deus levando, como levou aquela menina cativa para a casa de Naamã. Você vai ver a mão de Deus debaixo de perseguição. Você vai ver a mão de Deus debaixo de guerra. Você vai ver a mão de Deus através de peste, fome e tudo. E Deus através disso fazendo missão. Porque a missão é de Deus. Ele mesmo vai completar. Como diz o Ronaldo Lindori, não esquente a cabeça, Ronaldo. O próprio Senhor Jesus falou que o evangelho será pregado, então será. Não esquente a cabeça. Então, irmãos, nós temos essa questão. E ali eles foram para aquela região de Antioquia. E ali Barnabé é enviado. E Barnabé vai atrás de Paulo e ele monta a sua equipe pastoral. Intencional, estratégico. Para nós, nesta noite, o primeiro ponto que eu queria colocar sobre missões é: tenha calma. Deus está com a sua mão estendida. Vai se cumprir. Falei hoje com o Arley, saindo, falei, Arley, quando a gente olha para o campo missionário, a gente fala assim, meu Deus do céu, como que vai ser isso? Como que as coisas vão acontecer? É uma imensidão. Acalme teu coração. Acalme. Faça conforme as suas forças. Faça conforme você pode. Agora, faça alguma coisa. Alguma coisa você tem que fazer. Você tem que se envolver, porque você foi salvo para realizar as boas obras que antemão Deus já preparou. Irmãos, olha que maravilha. Deus já preparou, irmão. Deus já preparou. Quando eu olho para o sertão, nós estávamos com 112 pessoas, uma loucura, nós tínhamos 9 equipes, uma logística fora do comum, porque o nosso trabalho, ele lá, Deus nos deu uma estratégia diferenciada, nós fomos com 2 ônibus, já tinha pessoas lá, foi pessoas de carro, nós não ficamos com todo mundo concentrado no lugar, chego lá, eu divido aquela turma e eles ficam vivendo dentro das aldeias, ficam vivendo lá nos vilarejos, aí murmuram, falta de água. Passa por tudo. E a gente murmura, reclama. Os meninos, a turminha da logística, a gente brincou assim, falou, tem vaga na logística. 1h da manhã, esse humano agachado, tentando pegar um balde de água para tomar banho. Irmãos, e os meninos rindo. A turma que já está calejada rindo. Os novatos murmurando. As coisas vão caminhando. Então, calma. Calma. Nós precisamos ter calma. Deus está no controle. Deus, nós precisamos entender o que Deus quer. E eu tenho aprendido eu comecei em 2003, nesses 21 anos envolvido com missões, que o que mais Deus quer é trabalhar em mim do que talvez só através de mim. Eu sou o que sou hoje por causa da missão. Quem me conhece
sabe a transformação que Deus fez em mim. Mas só fez porque eu estava no campo, aprendendo, apanhando, sofrendo. E nesse sofrimento, Deus trabalhou em mim a perseverança, o amor, a graça, a misericórdia. Aprendi tudo isso. E eu acredito que até morrer vai ter alguma coisa para acontecer. Então Deus, nessa missão, muita gente não quer entrar na missão porque sabe que vai passar no ralador. Vai passar. Agora, irmão, não foge não. Não foge. Nós precisamos ter calma. Eu vejo tanta gente desesperada, agora nas Olimpíadas. Irmão, Jesus foi escarnecido na cruz. Que diferença que tem de 2000 anos para agora? Agora, você sabe qual que é a minha perspectiva? O quantas pessoas eles despertaram no mundo que nunca tinham ouvido falar de Jesus para saber o que é aquilo. Irmãos, eles estão não adianta. Eles despertaram milhões e milhões de pessoas para querer saber o que é aquilo. Que nem sabiam de Jesus. Ué. Você não tem ideia de quantas pessoas em campos fechados agora sabem sobre Jesus. Não adianta. O evangelho será pregado. Será pregado. Então, calma. A segunda coisa que eu queria, segundo ponto, é que a igreja ela foi fundada a partir de uma visão mais ampla do evangelho. Antioquia foi fundada a partir de uma visão mais ampla. Porque os que foram dispersos iam pregando para quem somente? Só para os judeus. Aí alguns foram para os gregos. Irmãos, nós temos que abrir a nossa mente. Por exemplo, quem aqui sabe alguma coisa sobre ciganos? Sabia que cigano é um povo não alcançado dentro do Brasil? Nós temos 1.200.000 ciganos. Os ciganos chegaram no Brasil em 1545. O primeiro trabalho com o cigano evangélico foi no ano de 1990, que nós temos menos de 0,01% de ciganos cristãos evangélicos. Que cigano não é um estilo de vida, é um povo que tem uma fala, que tem uma língua própria, que agora está sendo traduzida a Bíblia em Calon, e que tem gente aqui no Brasil sendo ameaçada de morte. Nós temos que alargar a nossa visão, irmão. Hippie. Nós temos um trabalho da Crystal House com o pastor Lucão, da comunidade Zona Sul. Aí, quando foi em 2017, um hippie aceitou Jesus conosco lá em Sabará. Aí o hippie veio e ficou acampado com nós lá no trabalho de carnaval. Aí na hora que acabou, o hippie deu tchau para todo mundo. A irmã, não, nós temos que arrumar uma casa para ele. Falei, irmã, ele é hippie. Isso agora é missionário. Esquenta a cabeça não, que Deus vai cuidar. Não, porque, irmãos, isso é um estilo de vida. O hippie, igual o Lucão foi hippie com a esposa dele, agora tem um apartamento. Foi uma transição de anos e anos e anos e anos de cultura. Nós temos que alargar a nossa visão. A igreja não pode ser fundada com uma visão pequena. Para a missão, ela tem que ter uma visão ampla. Ela tem que entender que ela é apenas um grão de areia em toda a praia. Que ela não é uma coisa única. Que ela não detém a verdade. Que ela é parte de um corpo. Ela tem que se sentir membro. Lá em Belém, lá na Índia, lá no Pernambuco. Gente, quando eu converti, que Jesus, que eu li lá assim, e aquele que
me amar, estar comigo, vai ter muitos irmãos e irmãs. Gente, para mim, todo lugar que eu ia que tinha um crente, eu não queria nem saber se era batista, metodista, quadrangular. Até hoje eu não entendo muito esse trem dessas denominações, não. Eu não quero nem saber disso. Quer saber se aceitou Jesus? Está lutando contra o pecado? Está pronto, irmão. Se você vai ser arrebatado, não vai. Se você é predestinado, não é. Se você tem livre-arbítrio, não tem. Se você foi por imersão, por aspersão, batizado. Eu tenho um filho batizado por imersão, uma filha batizada por aspersão. Está resolvido. Está resolvido o problema. Irmãos, Jesus é o centro da nossa vida. A igreja, ela tem que entender que, igual hoje, eu vendo o Instagram, acompanho algumas coisas do mundo muçulmano, mas um irmão cristão, um jovem, foi amarrado numa árvore morto. Nós temos que sentir uma dor aqui, ó. Nós temos que entender que nós somos irmãos. Então a igreja, ela tem que ter essa visão mais ampla, essa visão mais aberta. Eu não falo de aceitar pecado, não, irmão. A visão aberta, uma amplitude, não é de pecado, é de agregar as pessoas. O Rafão deu um show na evangelização. Ele virou, falou assim com o menino lá em Carnaubeira. Achou um outro especial. Ele falou, eu sou especial igual você. Nós somos especiais, mas eu sou mais especial ainda porque eu tenho Jesus. Você também pode ser mais especial. Irmãos, entendeu? Todos podemos. Então, a igreja de Antioquia, para ela ser uma igreja missionária, a primeira coisa foi ser fundada, iniciar com essa visão mais ampla. Com essa visão que ia agregar ali, tinha gente de tudo quanto é povo. E tinha judeu também, porque Barnabé era judeu, Paulo era judeu. Então a igreja ela não pode fechar dentro dela. A missão, ela não é feita dentro de uma bolha. E a igreja não pode estar dentro de uma bolha. Quando a gente vai evangelizar no carnaval, tem gente que acha um absurdo. Coisa louca. Gente, o Everton está ali atrás, tem uma foto com ele lá em Diamantina, um menino ajoelhado no meio do carnaval, com as mãos para o alto, aceitando Jesus. Aqui em Belo Horizonte nós temos, lá na comunidade Zona Sul, hoje a secretária do pastor Ney. A secretária converteu no carnaval, 2019. Está cheio de gente sedento por Deus, mas nós temos que alargar a nossa visão de missão. O terceiro ponto que eu queria colocar é que a composição da liderança era, aqui em Atos 13, a gente vai ver que fala sobre profeta e doutores, mestres. Então, profetas aí não é só uma questão de profetizar, mas é de pregadores. Então, dois ministérios que se destacaram muito na igreja de Antioquia foi a pregação impactante e o ensino. Contudo, é notório ver num pano de fundo que lá havia evangelistas, porque a igreja só é formada a partir do evangelismo local. Não tem jeito. O missionário sai daqui e vai para lá, o que você mais faz? Evangelizar. Testemunhar Jesus. Também Barnabé, ele era um camarada com uma característica pastoral, de cuidado, de discipulado. Então a gente vê que esta igreja, ela tinha 4 ministérios dos 5, que Efésios, Paulo vai falar que ele deu dons aos homens e chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desenvolvam o serviço. Então a liderança é uma liderança capacitadora dos membros da igreja para que esses membros trabalhem. Então se você também só fica sentado no banco e não faz mais nada, ou está faltando capacitação ou você não entendeu sobre o seu chamado de servir ao rei.
Porque a missão ela é a partir do local. O transcultural. Transcultural, deslocamento geográfico, é um chamado pessoal intransferível. Agora, a missão é para todo aquele que nasceu de novo. Então, olha só, o que eu falei? Que o nosso tema era a igreja completa. Nós tínhamos, a princípio, com um pano de fundo e deixando aqui bem claro nas escrituras, 4 ministérios. Qual ministério faltava? Dos 5? Ele chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Lá nós tínhamos o quê? Profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual que faltava? Apóstolo. O ministério de apostolado. O ministério que nós chamamos hoje de missionários. Não estou falando de apóstolos aí não, meu irmão. Esses apóstolos aí não. Estou falando do chamado de apostolado. Antioquia era uma igreja que começou a caminhar devido ao ensino, devido à oração, devido à pregação, a ser uma igreja completa. E quando ela estava ali naquele ápice de busca de Deus, o próprio Deus, através do Espírito Santo, mostra a ela qual ministério estava faltando. Toda a igreja que não se envolve com missão, não envia missionários, é uma igreja incompleta. Não existe igreja grande ou pequena que não possa enviar. Quantos missionários tem lá? Morávios. Você conhece os morávios? Os morávios começou com a igreja de 600, de umas 4 denominações. Eles enviaram 2.700 missionários como? A igreja completa é aquela que envia missionários. A igreja completa. Antioquia era uma igreja incompleta. Era uma igreja cheia de homens com sabedoria, mas buscavam tanto de Deus que Deus falou assim, ó, através de vocês vai começar o modelo da igreja que eu quero. E depois Paulo, mais à frente, vai falar dos 5 ministérios, em Efésios. Não tem como. Toda a igreja. O ministério que faltava. E todo o missionário. E aí, você vai ver que todo missionário, ele tem um dom de ensino. Ele tem um dom de pregação. Ele cuida e ele evangeliza. Até ele formar, ele tem esses 4. Ele tem esses 4 dons. Porque é necessário disso para iniciar uma igreja. É necessário. Para começar uma igreja, para começar um trabalho, você precisa ensinar. E eu gostaria, irmãos, para encerrarmos, que você fosse para a 3ª carta do apóstolo João. Uma cartinha tão pequena, mas um ensino fantástico sobre missão e sobre a igreja completa. Diz assim, na 3ª carta do apóstolo João, na tradução a qual eu tenho, o ancião ao caríssimo Gaio, a quem amo na verdade. Caríssimo, desejo que em tudo prospere e que tua saúde corporal seja tão boa como a tua alma. Muito me alegrei com a chegada dos irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade, isto é, de como vives na verdade. Não há alegria maior para mim do que saber que meus filhos vivem na verdade. Caríssimo, procedes fielmente agindo assim com os teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem, provendo-os do necessário para a viagem, de modo digno de Deus. É pelo nome que eles puseram a caminho, sem nada receber dos gentios. Devemos, pois, acolher esses homens,
para que sejamos cooperadores da verdade. Só até aqui. Ah, não, o próximo, desculpa. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diófenes, que ambiciona o primeiro lugar, não nos recebe. Por isso, se eu for aí, repreenderei a sua conduta, pois ele propaga palavras más contra nós. Não satisfeito com isso, se recusa a receber os irmãos e impede aqueles que o desejam fazer, expulsando-os da igreja. Caríssimo, não imite-os o mal, mas o bem. O que faz o bem é de Deus. Quem faz o mal nunca viu a Deus. Tínhamos um líder da igreja, não convertido. Nunca viu a Deus. Toda a igreja que não recebe missionários, toda liderança que é contra a missão, fala contra a missão, não é convertido. E não é segundo eu, não, é segundo João. João era uma igreja completa. João enviava missionários. João tinha uma equipe de curto prazo. Sabe quem me disse isso? O Ronaldo Lindório, conversando com ele. Falei, Ronaldo Lindório, queriam as orientações, quais os pós e os contras do ministério ao qual eu desenvolvo. Falei, Ronaldo, não tem nada contra, só tem a favor. E se você estudar, Ronaldo, a questão da história, de como a igreja no primeiro século se estabeleceu, você vai ver que isso que você fazia não é nada novo. Só que, muitas das vezes nós chegamos em alguns lugares e realmente nós não somos recebidos. Não somos recebidos por alguns. A missão, João era uma igreja completa. João enviava missionários. João fala aqui que quando Diófenes não recebe os missionários, ele fala assim, ele não nos recebe, porque o pastor que envia, a igreja que envia, ela vai com os missionários. Ela está com os missionários. Paulo escrevendo, ele fala assim, aos Coríntios, eu não estou presente em corpo, mas estou presente em espírito com vocês. Quando nós vamos e somos enviados, a igreja está conosco. Você talvez está aqui hoje, mas se enviaram um missionário, você está com ele. Por isso você deve orar, por isso você deve se preocupar como ele está. A igreja que não apoia missões, a liderança que não apoia missões, ela nunca viu a Deus. E não sou eu que estou falando. Foi João que falou. Pastores que se levantam contra movimentos missionários, falando que não tem que ir, falando que tem que ficar, falando que não é bem assim. João fala que esses homens nunca viram a Deus. Só existe uma finalidade para uma igreja que nasce: fazer missões. Só existe uma finalidade para a nossa vida quando Deus nos chama, quando convertemos. Glorificar Ele presente e mobilizar, se eu não sou chamado para deslocar para outro local, eu ser um envolvido aqui. Hoje o pastor Vitão virou para mim e falou assim, que a irmã dele discordou na aula de batismo, que tem que dar 10%. Ele, Vitória? Por quê? Ela falou, não tem que dar 10%, não. Eu tenho que me preocupar com 100%, porque o 100% é de Deus, não é só 10%, não. É 100% de Deus. Porque é muito fácil dar 10% e gastar os 90% do jeito que eu quero. E ter um sentimento que eu já cumpri com a minha obrigação. É muito fácil. Muito fácil. Agora o difícil é, Senhor, está aqui os 100%. Já paguei, já vivi com o básico, já vivi com o que é necessário. E agora, o que eu faço com esse resto? O que eu faço? Assiste Uma Chama na Escuridão, William Carey, pai das missões modernas.
Você vai ver o que ele fazia quando ele foi ser diretor da faculdade da Inglaterra, na Índia, ensinando os soldados do exército. 100% do salário dele era para missões. 10% é muito fácil. 10% do meu tempo é fácil. Vim só no domingo. É cultura que a gente traz de uma outra vida que a gente tinha. Missão, ela é aqui, ali e acolá. E Deus está chamando muita gente para ir, porque aqui já tem gente demais. Deus está chamando. E nós, pais, viu? Nós, pais, se nós só sentamos no banco da igreja, nossos filhos vão ser pior do que nós. Nem na igreja vai querer vir. Se nós trabalharmos para Deus, dedicarmos a Deus, orarmos a Deus, clamarmos a Deus, entregar a nossa vida para Deus, talvez os nossos filhos sejam um tiquinho melhor do que nós. Um pouco melhor do que nós. Mas se nós não fizermos nada, apenas sentado no banco, se nós não falarmos nada com nossos filhos, se nós não falarmos de uma entrega, de uma vida para Jesus, nossos filhos serão piores do que nós. Por isso que muitos, hoje os filhos nem na igreja vêm mais. Alguns perderam a janela e hoje têm que clamar a Deus. Mas aqueles que ainda têm filhos pequenos, têm netos, sabe aquela história? Ah, avô é para estragar neto, isso é do diabo. A Bíblia fala que eu vou ensinar o meu filho e os filhos do meu filho. Eu ensino 2 gerações. Quando os meus filhos tiverem filhos, eu vou ensinar para eles como eu ensinei com meus filhos. Talvez com mais sabedoria, com mais experiência, talvez com mais afinco. Mas nós precisamos ensinar essa geração o que a Andressa falou hoje. Que o campo missionário, ele é mais importante que um diploma. Se você puder ir com um, vá. Mas se Deus te chamou antes, vá também. Eu tenho 2 filhos. A minha filha com 10 anos de idade, já tinha, lá no sertão, mandei ela para uma cidade a 100 quilômetros de distância, já com a maletinha de pintura infantil, com a roupinha de teatro e a roupa de dança, e as músicas de louvor, pronta. E falei com ela, você sabe como seu pai é. Cumpre os horários, dê bom testemunho. O meu filho foi com 15 anos a 160 quilômetros de distância. A mãe quase infartando. Mas meu filho entrou dentro da faculdade com 15 anos de idade. E ele falou, maconha é mato. E uma série de outras coisas. E ele vai para o 4º ano lá e continua crente e dando um bom testemunho. Quantos jovens da igreja entram? Não aguenta 3 meses. Porque toda a vida os pais enfiaram ele debaixo do braço e só ia no culto no domingo de manhã. Mal se reúne em casa para orar. A missão começa dentro de casa. Entregue a sua vida ao Senhor. Trabalhe para o Senhor, se esmere ao Senhor, se esforce, dedique-se. Entregue seus bens. Entregue tudo que você tenha. Entrega, não é eu estou mandando você vender não. Eu hoje, irmãos, tenho 3 casas. Uma eu quase morri para conquistar ela, as outras 2 não. As minhas casas durante um bom tempo foram casas missionárias. E hoje, o que eu recebo vai para missões. Aos 45 anos de idade eu recebi uma oferta para ser sócio numa empresa de transporte. Não. Recebi proposta para ser gerenciador de um negócio que eu ia ganhar pelo menos uns 15 mil por mês. Falei, não. Porque Jesus é mais importante. Jesus é mais importante. A missão nos pede renúncia. A missão nos pede renúncia. Agora, você sabe o que é uma pessoa virar para você, te abraçar, chorar e falar assim, obrigado? Você sabe o que é você pegar uma vida nas drogas, perdida, e ver ela pregando e glorificando a Jesus? Talvez muita que saiba. Então é isso aí.
Continua. Com todas as lutas, com todas as dificuldades, com tudo que está te acontecendo. Porque Paulo também fala conosco em Atos 14, 22. Importa que alcancemos o reino de Deus através de muitas tribulações. Não é poucas, é muitas. Talvez Deus vai falar com você, vou te ensinar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Talvez isso não é só para Paulo, é para a sua vida, é para a minha. Agora, os momentos que nós temos com a presença dele. Não tem preço. Eu, nesses dias no sertão, eu tive um encontro com Jesus de madrugada. Irmãos, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Cada um é chamado por uma labuta. Cada um é chamado por um campo. Mas em todos eles, teremos dias de guerra e de glória. Teremos dias de choro e de sorriso. Teremos dias de encontros com o nosso Salvador. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, quero glorificar, Senhor, o Teu nome, porque não somos dignos de nada, Senhor. Senhor, eu clamo ao Senhor pela Batista Filho. Seja uma igreja, Deus, completa, Pai. Uma igreja completa, Senhor. Chama, Senhor. Chama, Pai. Chama, Deus. Chama, Pai. Chama. Senhor, nos dá a graça de ver modelos de igreja como os moravianos. Nos dá a graça de ver, Deus, homens como William Carey, John Hus, Wickfield. Senhor, nos dê graça de ver homens hoje como Ronaldo Lindório, Cássio Silva. Senhor, levanta homens como de Pedro, Deus. Homem, ó Deus, que tem influenciado vidas. Levanta, Senhor, ó Deus, ó Pai. Jovens, ó Deus. Jovens, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, levanta igrejas que vão olhar, ó Deus, além, terão uma visão ampla. Senhor, fala, Espírito Santo. Fala, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ouvir hoje aqui a Andressa. Senhor, já com uma igreja completa, Pai. Uma igreja completa. Obrigado, Senhor. O Senhor é quem faz. Nós dizemos, eis-nos aqui. Usa-me. Senhor, fortalece. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa torre forte. A peleja do Senhor. O Senhor é o Deus que manda o maná, tira a água da rocha, abre o mar vermelho. O Senhor é o Deus provedor da sombra, do calor, ó Deus, nos dias de frio. O Senhor é socorro presente no dia da angústia. Senhor, obrigado, Pai. Que o Senhor, Deus, seja glorificado e exaltado entre as nações. Amém. Obrigado, pastor. Pediu o missionário, né? Que é pastor, que é evangelista, né? Para fazer um apelo, mas um apelo diferente. Ronaldo, por favor, vem aqui. Seu profeta da noite. Deus tem te chamado para fazer missões. Deus tem colocado um povo no seu coração. O Senhor tem te encorajado. Eu preciso viajar. Não, você precisa pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho. Talvez dentro da sua casa. Fique de pé, que nós vamos orar por você. Você tem alguém
que o Senhor tem levantado como missionário para alcançar pessoas. Coloque essas pessoas agora diante do Senhor. De repente, povos, né? Nações. Fique de pé agora. Nosso irmão Ronaldo vai orar. E você vai estender as mãos. E você vai fazer igual a Andresa aqui. Você vai sentir dores de parto. Para gerar. Porque a partir de hoje, você é gerador de vidas. Vidas. A igreja não é parede, a igreja não é o som, a igreja são vidas. E Ele quer nos encorajar nessa noite. O Espírito Santo quer fazer isso. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Senhor Deus, ó Pai, eu coloco cada uma dessas vidas de uma forma especial diante do Senhor. Ó Deus, eu oro, ó Pai, por ousadia, Senhor, ousadia. Senhor, ó Deus, Paulo, Senhor, pede para orar por todos os santos e por ele, por ousadia no abrir da boca. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, o medo que tem sido um Deus na vida dos meus irmãos, que tem paralisado. Medo, Senhor, ó Deus, do sustento. Medo, Senhor, de perseguição. Medo, Senhor, de abandono. Senhor, medos, ó Pai. Eu repreendo agora no nome de Jesus todo medo saia desses corações. Mas, ó Deus, enche agora, Pai, enche de ousadia, enche de intrepidez, Pai. Ó Deus, para falar junto à família, para testemunhar junto aos amigos, para testemunhar junto ao local de trabalho. Senhor, ó Deus, para começar agora a orar ao Senhor e dizer ao Senhor: envia-me a este povo, envia-me a esta nação, envia-me, Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Aqueles que estão, ó Deus, com medo de aprender uma nova língua, aqueles que estão com medo de não ter o sustento, aqueles que estão com medo, eu repreendo você agora, sai no nome de Jesus. Você não recebeu um espírito de medo, mas você receba nesta noite agora o Espírito Santo, que é o espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Todo espírito contrário, te repreendo. Que o Espírito Santo, o espírito de ousadia, esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém.